A estação de pesquisa Orion pairava na borda do sistema Xenon 22. Seus corredores vazios ecoavam com o zumbido constante dos motores de contenção. A doutora Freya Croc ajustou os sensores pela 10ª vez naquela hora, fixando os olhos na anomalia que pulsava além das janelas blindadas. Um buraco negro jovem catalogado como V726, cuja massa distorcia o espaço-tempo de maneira imprevisível. Relatórios anteriores mencionavam sons sussurrantes captados pelas sondas, vibrações de baixa frequência que os algoritmos traduziam como padrões quase linguísticos. Ela deslizou os dedos sobre a tela holográfica, projetando gráficos que oscilavam em sincronia com os batimentos cardíacos da entidade. Foi então que ouviu o primeiro estalo, um clique metálico vindo do laboratório de amostras, seguido pelo cheiro forte de ozônio queimado. Quando se virou, a porta selada estava entreaberta, embora o registro de segurança indicasse que ninguém havia entrado ou saído nas últimas 6 horas. A sala de comunicações brilhava com luz âmbar. Os monitores piscavam em código Morse irregular. Eduardo, o engenheiro de sistemas, estava inclinado sobre o console principal, com as mãos tremendo enquanto ajustava os receptores. Não é interferência, ele murmurou sem olhar para ela. Está respondendo. Freya aproximou-se, notando que os dados brutos das transmissões formavam sequências repetitivas, como um eco distorcido de suas próprias palavras durante as transmissões anteriores. De repente, o sistema de áudio emitiu um som grave, uma nota prolongada que vibrava nos ossos. Eduardo caiu de joelhos, segurando os ouvidos, mas Freya permaneceu imóvel, percebendo que a frequência coincidia com a ressonância de um canto gregoriano que sua avó costumava cantar. O monitor central acendeu-se, exibindo uma imagem granulada, uma silhueta humanoide, porém sem rosto, parada na câmara de descompressão. O carimbo de tempo mostrava que a filmagem era ao vivo. Na enfermaria, o corpo de Júlia flutuava em um tanque de estase, os membros retorcidos em ângulos impossíveis. A bióloga havia colapsado durante a coleta de dados. Seu esqueleto reorganizava-se em uma estrutura simétrica, mas não humana. A doutora Croc passou horas analisando amostras de tecido, encontrando traços de elementos que não existiam em nenhum banco de dados. Às 3 horas da madrugada, o sistema de ventilação parou, e o ar ficou denso com cheiro de ferrugem e algo orgânico, como carne assada. Ela correu para o corredor apenas para encontrar Eduardo diante do portal de observação, os olhos brancos como mármore. Ele quer conversar, disse ele, a voz saindo em 2 tons, como se 2 pessoas falassem em uníssono. Atrás dele, a anomalia havia se expandido, sua borda engolia as estrelas próximas, enquanto ondulava como uma membrana viva. Freya sentiu algo tocar sua nuca, não uma mão, mas a ausência de pressão, como se o espaço ao redor dela tivesse sido sugado para um vácuo. Os registros de bordo da Orion terminam abruptamente às 4h47 com uma entrada final escrita em caracteres que se desfazem em manchas de tinta nas bordas do papel. Uma transcrição parcial menciona conversas com o vazio e a gramática da escuridão. A nave de resgate enviada 3 semanas depois encontrou a estação intacta, mas vazia, com todos os sistemas operando normalmente. Na sala de reuniões, uma pilha de folhas impressas detalhava equações que descreviam a conversão de matéria em informação pura, assinadas por Freya e Eduardo. A última página, rabiscada em caligrafia trêmula, continha uma única frase: "Nos tornamos a tradução". Hoje, astrônomos amadores afirmam que V726 emite um sinal fraco, mas constante, na frequência de 117 Hz, a mesma do cérebro humano em estado de medo profundo. A nave de resgate Dédalo flutuava a 50 km de Orion, seus faróis cortando a escuridão enquanto a comandante Iria Noir ajustava os sensores externos. A transmissão de emergência da estação havia cessado abruptamente 37 minutos antes, substituída por um ruído branco que lembrava estática de televisão antiga. Leitura térmica normal, disse o piloto Jared, coçando a nuca tatuada com runas nórdicas. Nenhum sinal de dano estrutural. Iria franziu a testa, observando a imagem da estação no monitor, intacta, mas com as luzes internas piscando em intervalos irregulares, como um coração em fibrilação. Ela ordenou o lançamento de uma sonda que retornou com dados contraditórios. Atmosfera estável, porém com traços de compostos desconhecidos, semelhantes a feromônios de insetos sociais. Ao atracarem, o cheiro de ozônio os recebeu, mais forte perto da sala de comunicações, onde os monitores ainda exibiam a mesma sequência de números primos em Looping.
Jared foi o primeiro a notar os desenhos nas paredes da câmara de descompressão, espirais geométricas feitas de uma substância viscosa e negra que brilhava sob a luz artificial. Isso não estava nas transmissões, ele sussurrou, esfregando um fragmento entre os dedos. A substância grudou na luva, espalhando-se como tinta viva antes de evaporar. Iria avançou até a enfermaria, encontrando o tanque de estase vazio, exceto por uma película prateada no fundo, que se contraiu ao ser tocada. No corredor seguinte, ouviram vozes abafadas vindas da sala de reuniões. Ao entrarem, viram os corpos de Freya e Eduardo sentados à mesa, imóveis, os rostos cobertos por uma camada cristalina que refletia a luz como diamantes. Entre eles, um holograma girava lentamente, representação 3D de V726 agora envolta por linhas douradas que lembravam circuitos neurais. Às 9 horas da noite, o sistema de comunicação da Dédalo emitiu um alarme. Iria correu para a ponte, encontrando Jared curvado sobre os controles, os olhos arregalados. A nave está respondendo, ele disse, a voz falhando. Os motores haviam sido ativados sem comando, e o computador exibia uma rota pré-programada diretamente para o horizonte de eventos de V726. Antes que pudessem reagir, as luzes se apagaram, e uma vibração percorreu o chão, acompanhada de um coro de vozes sussurrantes em línguas mortas. Iria tentou acessar o manual de emergência, mas as páginas do livro físico se desfizeram em suas mãos, transformando-se em cinzas que formavam padrões semelhantes aos desenhos da estação. Na parede oposta, uma figura começou a se materializar. A mesma silhueta humanoide sem rosto, agora delineada por milhares de pontos luminosos, como estrelas aprisionadas. A última coisa que Jared registrou em seu diário de bordo foi a sensação de ser observado, não por olhos, mas por ausências, buracos no ar que absorviam a luz ao redor. Ele escreveu sobre como a figura estendeu um membro alongado, tocando o casco da nave, e como o metal derreteu como cera, moldando-se em novas formas. Não é um ataque, rabiscou a tinta borrada. É uma conversa. Os registros de áudio recuperados posteriormente mostram que nos minutos finais, a frequência de 117 Hz sincronizou-se com os batimentos cardíacos da tripulação, enquanto vozes sobrepostas repetiam, traduzam-se. A Dédalo foi encontrada 6 meses depois orbitando o V726 em uma trajetória perfeita, com todos os sistemas funcionando, mas sem qualquer sinal de vida, exceto por um único holograma na ponte, uma esfera negra pulsante, rodeada por equações que descreviam a conversão de consciência em matéria escura. A Terra recebeu o primeiro sinal 3 semanas após a Dédalo desaparecer. Um observatório no Chile captou rajadas de rádio na frequência de 117 Hz, ecoando em padrões que coincidiam com as batidas de um coração humano. A doutora Serafina Rojas, astrofísica especializada em fenômenos de alta energia, foi designada para analisar os dados. Em seu laboratório, as oscilações formaram uma sequência que lembrava código Morse, mas quando traduzida, resultou em fragmentos de poesia em latim arcaico. A escuridão não está vazia, repetia uma linha. Ela escuta. Serafina passou noites ajustando os algoritmos até que uma simulação revelou algo perturbador. As transmissões não vinham de V726, mas de dentro do sistema solar, refletidas pela magnetosfera de Júpiter. Na manhã seguinte, durante uma reunião da equipe, o assistente de Serafina, Milo, entrou na sala com uma expressão pálida. Ele carregava um tablet onde imagens do telescópio espacial mostravam uma mancha escura se expandindo próxima à órbita de Marte. Não era um objeto, mas uma região do espaço onde a luz parecia ser engolida em espirais. Enquanto discutiam, o sistema de iluminação do laboratório falhou, mergulhando a sala na penumbra. Foi então que ouviram o primeiro sussurro, não pelos alto-falantes, mas dentro de suas próprias cabeças, uma voz que lembrava Freya e Eduardo falando em uníssono. Vocês já foram traduzidos. Milo caiu no chão convulsionando, enquanto suas veias brilhavam em um tom azul elétrico, como circuitos expostos. À meia-noite, Serafina decidiu injetar o sinal em um simulador de realidade virtual para visualizar sua estrutura. O programa colapsou em segundos, mas antes projetou uma imagem fugaz, uma rede de filamentos negros conectando todos os pontos onde a anomalia havia sido detectada, incluindo a própria Terra. Horrorizada, ela percebeu que os nós da rede coincidiam com locais de extinções em massa na pré-história. Antes que pudesse compartilhar a descoberta, o sistema de segurança do laboratório trancou todas as saídas. As telas começaram a exibir vídeos em loop, pessoas ao redor do mundo paralisadas em posturas estranhas,
seus corpos cobertos pela mesma substância viscosa das paredes da Orion. Uma delas era filha de 6 anos de Serafina, sorrindo para a câmera, enquanto sua pele se transformava em uma camada cristalina. No último registro de seu diário, escrito com uma caneta que vazou tinta preta nas páginas seguintes, Serafina descreveu como a escuridão entrou pela janela do laboratório, não como ausência de luz, mas como uma presença que envolveu seu braço direito. Ela sentiu informações sendo transferidas para sua mente, equações, memórias de Freya, o cheiro de ozônio, a voz de sua avó cantando. Justo antes de perder a consciência, entendeu que V726 não era um buraco negro, mas uma espécie de mente usando a estrutura do espaço-tempo como linguagem. A última linha rabiscada, em letra quase ilegível, dizia: "Nós somos a gramática. Nós somos a tradução." Hoje, os satélites ainda detectam a rede de filamentos, agora estendendo-se até a órbita da Lua. Alguns afirmam que, se você sintonizar um rádio nas profundezas do oceano, ouvirá crianças sussurrando em idiomas que não existem, enquanto a escuridão se aproxima, não para destruir, mas para reescrever.